eu sou Helder João Miguel e seja bem-vindo ao canal Helder Miguel Oficial. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like e ativa as notificações para ter acesso a todos os vídeos que nós temos lançado aqui no nosso canal. Hoje estamos a fazer este vídeo para informar, alertar e edificar a vida, de modo com que você seja alguém a ter cuidado em todas as doutrinas que têm surgido no nosso mundo, para que você possa combater através do conhecimento da palavra estas doutrinas, estes fundamentos que não vão de acordo com o fundamento da palavra de Deus. Então fica comigo até o final. Vamos falar hoje: será que é pecado comer carne de porco? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 10 a 15, Pedro estava com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão, e viu o céu aberto e um objeto descendo sobre a terra, como se fosse um grande lençol, no qual havia todo tipo de animal. E uma voz disse a Pedro: levanta-te, mata e come. Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum imunda. Aqui pouco também se inclui na lei. Pela segunda vez, a voz disse a Pedro novamente: não chama tu comum o que Deus purificou? Apóstolo Pedro, cidadão judeu, se recusava a comer alimentos proibidos em Levítico 11, e uma voz do céu ordenava que ele fizesse. Deus não considerava mais comum, válida a proibição quanto ao alimento considerado imunda. Em Romanos capítulo 14, versículo 2, Paulo começou a dizer à igreja de Roma: porque um crê que tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legume. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus recebeu o céu. Em Romanos, no mesmo capítulo, no seu verso 17, Paulo disse: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No seu versículo 20, Paulo começou a dizer: não destrui a obra de Deus por causa da comida, e em verdade tudo é limpo, mal vai para aquela pessoa que come com o escândalo. Sobre este texto, veja o que a Bíblia nos diz: não destrói o que Deus edificou só por questão de alimento. Na realidade, todas as coisas são puras. Erro, porém, é comer, provocando pecado próprio e aos outros. Significa que erro é comer e sentir peso da consciência. Portanto, é bom deixar de lado tudo o que possa causar um mal à sua irmã ou ao seu irmão, ofendendo a sua convicção, levando a cair em pecado ou enfraquecendo. Apóstolo Paulo alerta o seguinte à igreja: comende tudo quanto se vende no açúcar. Açúcar quer dizer mercado. Sem nada a perguntar por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 25 a 26. Do ponto de vista religioso, não há um pecado em comer carne de porco. No Novo Testamento encontramos a única exceção, a de não comer carne sacrificada aos ídolos. Em Atos capítulo 15, versículo 29, está a dizer que vos abstém das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada. Havia também uma diversidade aos coríntios no cuidado de comer carne, porque o irmão mais fraco no conhecimento poderia supor que aquela carne ou a carne que estava comendo fosse sacrificada aos ídolos, mas toda a carne do mercado de Coríntio era oferecido aos ídolos antes do consumo, e assim contaminaria a consciência dos mais fracos. Neste contexto, por causa dos fracos, Paulo disse: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropeça ou peca. Romanos capítulo 14, versículo 21. Em Romanos capítulo 14, versículo 2, a preocupação do apóstolo Paulo não era proibir a igreja de comer carne, mas de não escandalizar aquele que tem pouco conhecimento na palavra, que não compreende o que come legume por causa da sua consciência. No meio da multidão, Jesus começou a dizer em Mateus capítulo 15, versículo 11 a 12: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é que entra pela boca, mas o que sai pela boca, isso é que contamina o homem. Os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram.
Veja o que Paulo disse em Corinto. Em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 13 a 14, Paulo disse que não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual Jesus aboliu. Em Mateus capítulo 15, versículo 1 a 3, alguns dos fariseus e escribas que vieram de Jerusalém chegaram ao pé de Jesus e perguntaram-lhe: por que é que os teus discípulos transgridem ou violam a lei, não lavam as mãos quando comem? Jesus respondeu-lhe e disse: por que é que vos transgridem ou violam o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Disse Jesus a respeito do que está escrito no livro de Isaías: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, versículo 8 a 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceito de homem. Vamos ver, se é pecado comer carne de porco, então vamos cumprir todas as leis do Antigo Testamento, que abrangem o que você vai ouvir aqui neste exato momento. Quando o marido morre, a viúva tinha que passar para o irmão a seguir. Se alguém fosse apanhado em adultério, era apedrejado. Como vimos, a Bíblia relata que uma mulher foi apanhada em adultério e muitos queriam o apedrejar e trouxeram ela até Jesus. Mas Jesus, olhando, e disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Percebo, as mulheres eram dadas em casamento sem conhecer o noivo, e se não fossem achado virgem, eram condenadas. Para um bom entendedor, em poucas palavras, não é preciso nós falar de todas as leis do Antigo Testamento. Se comeres carne e te pesar a consciência, então não come. No Antigo Testamento, Deus proibiu o consumo de carne. Já no Novo Testamento, diz no livro de Coríntios que podemos comer de tudo quanto se vende no mercado ou no açougue. Que Deus abençoe a todos.